Shalom, queridos, graça e paz. Pastor Josué aqui, passando para deixar uma palavra de reflexão. Estaremos orando pela nossa nação, né? Hoje um dia, um marco na história do nosso povo, né? Os 6 dias, né? Quase 7 dias de caminhadas do Nicolas Ferreira e alguns parlamentares e mais pessoas, né, que aderiram a essa caminhada, né? Terminou uma grande multidão em Brasília. Entendemos que, né, mais do que política, estamos falando de algo espiritual dentro do que a nossa nação está vivendo. Eu creio que Deus está despertando um povo, não apenas do conceito político, mas despertando o povo para voltar para os princípios, para voltar para a palavra. Por isso, no nosso canal, a gente foca muito em falar da palavra de Deus, em fazer orações, entendendo de que a nossa nação precisa disso. A nossa nação precisa que o povo retorne, volte para os pés dele novamente. Então eu creio que para a gente ter uma política sarada, para a gente ter uma política alinhada com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus quer, realmente o povo realmente precisa se voltar para ele. Não adianta, a gente às vezes critica, né, os governantes, os deputados, os senadores, e tem que cobrar realmente, mas esse posicionamento tem que vir da nação. Quando a gente vai às urnas, a oportunidade que a gente tem de mudar um político, mudar um governador, mudar um senador, mudar um presidente, está em nossas mãos. E muitas vezes depois a gente fica questionando algumas coisas. Então temos que colocar em pauta se realmente esse candidato realmente está alinhado com os princípios que eu acredito, né? Eu sou cristão, está de acordo com a palavra do Senhor. Então tudo isso, né, é feito antes. Mas enfim, quero deixar uma palavra para o teu coração nesse dia. Creio que é um dia que vai marcar também a história da nossa nação, mais do que, né, apenas fazer o nosso manifesto público. Devemos orar pelo nosso Brasil, para que Deus venha despertar a nossa nação, para se voltar para Ele, né? A tua palavra, essa palavra de hoje vai queimar no teu coração, porque ela nos direciona para esses dias que estamos vivendo, dias que a justiça do Senhor deve chegar na nossa nação, onde pessoas inocentes, muitas vezes sendo injustiçadas simplesmente por um posicionamento político, né? Um país que se diz democrático, mas nós devemos nos posicionar também na palavra, mediante aquilo que Deus quer falar nesses dias para nós. A palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, diz assim, se você tem uma Bíblia em casa, puder acompanhar nesse domingo, diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Querido, poucos esquecem que essa palavra foi logo depois da construção do templo. Logo após a construção do templo de Salomão, vem essa palavra de alinhamento, porque é necessário colocar a casa em ordem, é necessário construir o ambiente, é necessário preparar a casa, para depois realmente, depois tem que ter esse alinhamento, é necessário. Não adianta eu preparar lugares, preparar ocasiões, situações, isso vale para política, isso vale para o conceito ministerial, vida particular, nossa, vale para tudo. Deus está dizendo, o altar foi construído, o templo foi construído, mas a gente precisa haver um alinhamento, precisa haver arrependimento. E a palavra de Deus para nós nesse dia, para a nossa nação tem que haver arrependimento. A gente reclamar de corrupção, que o governo não está bem, impostos altos, enfim, não adianta se não, a nação brasileira não se arrepender. Foram nós que colocamos eles lá. Quer dizer, eu não votei, nunca votei para a esquerda, mas o que eu vejo? Eu vejo que muitos estão chorando, mas por conta de ações que foram feitas.
Você foi lá e votou nesse candidato, você foi lá e votou nesse deputado. Claro que, né, a política foi bem encerrada, principalmente o presidente, mas dá para ver que tem muita gente arrependida. E esse arrependimento não pode ser de remorso, é um arrependimento profundo. E aqui eu não quero aprofundar no contexto político, quero falar realmente da nossa vida, aplicar o momento que a nossa nação está passando para a nossa vida. Precisamos nos arrepender constantemente. O avivamento que a nação brasileira precisa passar é debaixo de arrependimento. Esse arrependimento trará um alinhamento para a nossa nação em todos os montes da política, em todas as esferas, educação, em todas as esferas da mídia, em todas as esferas precisa haver esse arrependimento para que haja um mover profético. Então a minha oração é para que a nossa nação se desperte em arrependimento. Por isso que aqui em Crônicas está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. O que me chama a atenção é: e se o meu povo que se chama, ou seja, já está falando, o povo tem clamado, o povo tem chamado pelo meu nome, só que sem arrependimento, sem se humilhar na minha presença, porque se não houver arrependimento, humilhação, sacrifício, não há resposta. O que o Nicolas Ferreira fez, eu acredito que está muito atrelado a isso aqui. Precisa haver uma ação nossa no natural. Nós precisamos fazer algo. No Antigo Testamento, quando as pessoas, estavam em arrependimento, elas rasgavam as vestes, jogavam em cinza, se jogavam a boca no pó. Ou seja, havia um trabalhar, uma maneira de uma ação no mundo natural. Muitas vezes nós, eu já fui, entrei no meu quarto e orei. Temos que fazer isso sim, mas precisa fazer algo mais. Você quer que Deus mova, faça algo na sua vida? Faça por isso. Aquilo que nós queremos, irmãos, no mundo natural a gente não corre atrás, viaja, vai para longe, fica 5 horas trabalhando para conquistar. No mundo espiritual não é diferente, você precisa fazer algo. E eu vejo que essa caminhada ela tem destravado questões do mundo espiritual e questões do mundo natural. Eu acredito que uma chave virou para a nação nesses dias. E é profético porque Josué, quando ele vai derrubar as muralhas de Jericó, eles dão várias voltas. E não foi na força do braço. As 7 voltas que Josué deu em volta das muralhas de Jericó foi simplesmente adorando e exaltando a Deus. E quando chegou no último dia, as muralhas caíram. As muralhas foram ao chão. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós precisamos mover. Deus só quer que a gente move, deixa o resto com Ele. O pesado é com Ele. Ele quer que a gente move. É tempo de nos movimentar. É tempo de nos movimentar, de mover as águas. É tempo de nós movimentarmos na terra, para que os céus respondam às nossas orações, os nossos pedidos, os nossos clamores. Amém? Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar por esse tempo que acorda Brasil. É mais do que um movimento do Nicolas. Eu acredito que Deus está chamando a nação, usou o Nicolas como ferramenta. Pastor, Deus está nos despertando também para o mundo espiritual, para compreendermos que a batalha não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra potestades e principados. Entenda isso, antes de você ficar discutindo, brigando, tentando levar as coisas de maneira errada. Entenda que sua luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestade. A luta é contra ideologia, contra pensamento, sim, que esse século tem implantado na nossa geração. Mas eu entendo que é tempo de nós humilharmos e guerrearmos no mundo espiritual. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã de domingo eu apresento, Pai, a nossa nação diante do Teu altar, da Tua presença. Eu entendo, Pai, que é tempo de humilhar, é tempo de nós nos prostrarmos diante dos Teus pés e realmente, de fato, Pai, clamar a Ti em arrependimento. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados, Pai, das nossas gerações passadas, para que realmente possamos nos voltar para a Tua presença, para que os céus possam se abrir, que os céus de bronze possam se render e possam se abrir e realmente ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Pai, oramos, queremos nos arrepender diante do Senhor nesse dia. Queremos declarar, Pai, que a justiça do Senhor alcançará essa nação.
Queremos declarar que um avivamento sem precedente alcançará este povo, aonde haverá arrependimento, aonde os nossos lares serão invadidos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Eu creio, Pai, mais do que um mover político, haverá um mover profético, haverá um alinhamento da nação brasileira com os céus. Sim, Pai, um povo se voltando para Ti, um povo se convertendo a Ti, um povo realmente alinhado com o plano e querer divino, voltados para os princípios da Tua palavra. Eu oro, Pai, para que essa nação se desperte, para que essa nação se levante, para que essa nação acorde. Acorde, Pai, pelas madrugadas, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para que sim, Pai, uma nação se volte para os princípios da Tua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender, que haja um tempo de humilhação, Pai, e de arrependimento nesses dias. Porque eu creio, Deus, que é só assim muitas coisas da nossa nação irá mudar. Então, Pai, eu oro apresentando, Pai, cada vida, cada família da nossa nação diante do Teu altar, Pai. Eu creio que esses dias, ó Pai, irá mudar, Deus. A igreja brasileira, Pai, irá mudar. Sim, Pai, a nossa nação irá se posicionar. E eu creio, Deus, que grandes coisas ainda nesse ano de 2026 irá acontecer dentro dessa nação. Oramos pelo nosso Brasil e abençoamos essa nação tão querida. Em o nome de Yeshua, nós te agradecemos por esse tempo. Se você crê nisso, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas essa oração. Eu creio que Deus irá trazer um grande avivamento na nossa nação. Ela vai começar com humilhação, arrependimento, porque eu creio que muita coisa vai começar a alinhar no nosso Brasil. Amém? Que Deus te abençoe. Acorda, Brasil.